Farma, seja bem-vindo ao nosso canal Eu Balconista, o canal onde todos os dias você tem uma dica sobre farmácia, sobre drogaria, sobre medicamentos, como vender aquele medicamento, como substituir, como agregar valor, enfim, sobre conteúdos que você precisa no dia da farmácia na prática. Eu me chamo Abraão e diariamente eu vou estar aqui postando uma sequência de vídeo para que vocês consigam ter duas coisas que são principais e primordiais dentro da farmácia. A primeira é muita autoridade, porque com muita autoridade você começa a gerar muita lucratividade. E isso sempre anda junto porque a gente começa a entender que uma farmácia, ela é sim um ambiente que precisa se preocupar a todo momento, em primeiro momento inclusive, com o seu cliente, mas depois disso a gente tem que visar lucratividade. Você bem sabe que hoje, mais que nunca, a gente tem um grande número de farmácias espalhadas pelo Brasil inteiro, né? Hoje a gente tem uma média aí de 90 mil farmácias espalhadas pelo Brasil, e te digo mais, só não tem mais ainda farmácia por conta de uma coisa que está sendo muito escassa no mercado, que é mão de obra qualificada. Então por isso eu tenho uma missão, já faço isso no Instagram diariamente, mas aqui no YouTube eu vou tentar colocar um vídeo diário para vocês, para que melhorem cada vez mais essa mão de obra qualificada. E por isso porque toda vez que um empreendedor precisa dessa mão de obra qualificada hoje, a gente não consegue encontrar. E quando encontra, são basicamente pessoas que são entregadores de medicamento. Que entregador de medicamento na nossa linguagem é aquela pessoa que não faz mais nada além de pegar o medicamento na prateleira e dispensar para o seu cliente, sem se preocupar com PMC, com ticket médio, com informação para o seu cliente, com orientação para o seu cliente, com modo de usar do produto, para que serve aquele produto e o mais importante, como agregar mais naquela venda do dia a dia. E, inclusive, esse vídeo tem muito a ver com essas informações que eu estou te dando. Por que isso? Porque eu vou falar um pouco para você do que você precisa vender dentro de uma farmácia. Então, o tema basicamente é o que você precisa vender. E para você entender isso, pessoal, eu quero que vocês entendam muito do ponto de vista da drogaria, da farmácia, tá? Vocês precisam saber que aqui a gente precisa vender todo e qualquer tipo que tem de produto que tem dentro daquela farmácia. Mas você precisa estar ligado em basicamente numa coisa, produtos que te geram muito resultado, muita lucratividade, tá? Para isso, a gente vai primeiro falar dos medicamentos, porque a gente sabe que precisa vender perfumaria, higiene, você precisa vender suplemento, quando essa farmácia trata com suplemento, produtos naturais, perfumes, enfim, tudo que engloba aquela parte ali de perfumaria da farmácia, tá bom? Questão de saúde da criança, enfim, tudo aquilo. Mas o que você precisa entender é o que te gera mais resultado para o farmacêutico, para o balconista, para o empreendedor, é sim produtos, a todo momento você está vendendo, mas vender medicamentos que geram uma maior receita. Com isso, ele consegue uma maior lucratividade, ele consegue te proporcionar maiores salários por conta de todas as campanhas que a gente consegue gerir dentro da farmácia, mas principalmente porque a gente dentro da farmácia tem muitos encargos para pagar, encargos trabalhistas, a gente tem muitas despesas fixas para poder consertar, a gente tem conselho, tem toda uma parte que você precisa estar ali mês a mês pagando como despesa fixa. Só que a gente tem algumas classes de medicamento que eu consigo atingir uma maior lucratividade e consigo também te remunerar com isso. Por isso que você, nesse começo desse vídeo, você precisa entender o que é um produto referência, um produto equivalente, que a gente pode chamar ele de equivalente, e um produto genérico. E aqui, pessoal, esse produto a gente pode chamar ele também aqui no mercado de produtos éticos. Aqui a gente pode colocar como produtos similares e genérico como sendo genérico mesmo, tá certo? O que é importante aqui, pessoal? Toda vez que a gente está falando de medicamentos referências, a gente está falando de medicamentos que você compra por um valor e vende muito próximo do valor que você comprou. Ou seja, ele tem uma baixa lucratividade. Certo? Lembrando, tá, pessoal? Em alguns casos, você precisa vender o produto que tem menor lucratividade. Ele não representa aqui que você tem
despesa com ele ou que você não deixe de ganhar com ele. Só estou te dizendo que a lucratividade é muito pequena. E a gente tem dois produtos, basicamente, dois tipos de produtos que a gente tem uma maior lucratividade, uma maior margem de lucratividade. Que a gente está falando aqui de produtos genéricos e produtos similares. Aqui a gente tem uma maior lucratividade. Ou seja, do ponto de vista que esse produto aqui, ó, é o que te dá menos lucratividade, o que é mais viável você fazer? Fazer vendas que possuem a maior lucratividade. Por isso que quando você aprende sobre esses dois tipos de medicamento aqui, ó, você consegue muito mais remuneração, você consegue muito mais visibilidade. Portanto, se você é um farmacêutico que não conhece ainda sobre isso, você precisa focar nesses dois tipos de produtos aqui, ó, porque acontece uma coisa que é muito importante dentro da farmácia que chama intercambiabilidade, que nada mais é um triângulo que você, aqui numa ponta tem produtos referência, aqui no produto você tem produtos similares ou equivalentes, e aqui você tem produto genérico. E esses produtos aqui, ó, eles são intercambiáveis a todo momento, menos daqui para cá. Só que quando você está aqui dentro da farmácia, aqui não pode acontecer, certo? Só que aqui você pode ter medicamentos referência sendo substituído pelo medicamento equivalente e medicamentos referência sendo substituído pelo genérico. E aí você precisa conhecer qual que é o medicamento que está vindo na receita médica do seu cliente lá, para que você consiga fazer essa substituição aqui, gerando maior autoridade, porque para você fazer essa substituição aqui, você tem que conhecer sobre o medicamento. Quando você mostra informações para o seu cliente, você aumenta a sua autoridade. E quando você consegue essa substituição, você começa a também a ter muita lucratividade. Então isso é muito importante. Então basicamente você precisa entender essa diferença aqui entre referência, equivalente e genérico para você aumentar autoridade e lucratividade. E pessoal, quero até que vocês coloquem aqui no comentário para mim sobre medicamentos que vocês querem aprender, sobre dúvidas que você tem dentro da farmácia, porque eu vou começar a fazer esses conteúdos com mais quantidade para que você consiga fazer isso também com todos os medicamentos. Por exemplo, você vai me dar um medicamento lá, referência. Eu vou te ensinar como é que você vai fazer essa substituição aqui e principalmente como é que você vai agregar valor nisso. Tá certo? Como é que você vai agregar valor nisso? Agregar valor é você gerar também maior lucratividade. Então, por exemplo, nesse atendimento que você vai começar para o seu cliente, você precisa ter 5 técnicas de atendimento, que é lá a nossa questão da pré-venda, que é quando você vê o teu cliente na porta da farmácia e você entende que ele é um potencial comprador, portanto você não tem a certeza ainda que ele vai comprar de você, mas você já tem isso instalado no seu comportamento, de que você tem que dar o seu melhor naquele atendimento para ele virar um comprador seu. E nesse momento aqui, você vai perguntar o nome do seu cliente para que você trate ele pelo nome. Depois você vai conectar ele dentro da sua loja com o produto que ele quer. Então, conectar é você se pôr à disposição, entender o que ele precisa, qual que é a dor que ele tem naquele momento para que você consiga ajudar ele cada vez mais. E aí você vai restabelecer com ele depois o que a gente chama de relacionamento, que é quando você já sabe a dor do seu cliente, por que ele está lá na farmácia, às vezes comprando um remédio para o filho, uma perfumaria, um produto de higiene, enfim, qualquer coisa, mas aqui ó, você já sabe o nome da pessoa, você já perguntou como é que foi o dia dessa pessoa, você já sabe um pouco mais sobre a vida dessa pessoa, porque você está criando uma conexão e um relacionamento. Isso aqui funciona muito ainda, pessoal, até em farmácia de bairro, tá? Porque farmácia de bairro a gente tem uma proximidade com o cliente maior. Aqui em rede, por exemplo, tem algumas redes que não permitem você entrar nesse contexto do atendimento mais humanizado. E o que eu posso dizer para você, inclusive, é que hoje esse atendimento humanizado, ele te gera muito mais retorno, tá? Ele te dá muito mais autoridade hoje no dia a dia, e isso lucrativamente é muito importante. Por quê? Porque aqui ó, você estabeleceu uma conexão e um relacionamento com essa pessoa. Provavelmente você já sabe onde ela mora, por que ela passou nessa farmácia, qual que é a dor dela tá. Porque você vai entender já já. Ó, aqui você vai aprender também a parte da venda, que essa parte aqui é onde a gente está
fazendo tudo para chegar aqui, entender do produto e agregar valor. Vou te responder como. Meu cliente veio comprar um produto, eu estabeleci a pré-venda, já sei o nome do meu cliente aqui, conexão, eu me apresentei para essa pessoa, falei o que eu posso proporcionar para ela. O relacionamento, eu já sei basicamente as coisas principais nesse atendimento, e na hora da venda eu já sei aqui qual que é a dor. Eu captei todas as dores que ela tinha aqui, para na hora da venda eu conseguir colocar, vou colocar aqui, ó, colocar os medicamentos de forma correta. E pessoal, tudo isso aqui que eu for colocando, para cada dor que eu vou sentindo, que eu vou conhecendo dessa pessoa aqui na conexão, no nosso relacionamento, aqui na parte da venda, existe um medicamento para cada tipo de lesão que ela me informa. Portanto, na hora que eu mostro para ela que eu tenho um medicamento para cada dor que ela me fala, eu consigo gerar muita autoridade. E com muita autoridade, eu vou conseguir uma margem de lucro muito maior. Sacou? Então toda vez que a gente está falando aqui dessa parte de atendimento, a gente vai conseguir uma margem de lucro muito maior, porque passa de novo para você ter aprendido isso daqui, ó. Você começa a saber que medicamentos equivalentes são esses, que medicamentos genéricos são esses. E esses medicamentos, eles possuem a maior lucratividade. Então tudo isso funciona meio que como uma engrenagem. E por que que gera muito resultado? Porque se você gerou resultado aqui, ó, no primeiro atendimento, fez um lucro, mas principalmente você resolveu a dor do teu cliente aqui, ó, são as dores que você capta nesse atendimento, você vai conseguir solucionar o problema do seu cliente. Quando você soluciona isso, ele entende que você é autoridade para ele, que você conhece muito sobre medicamento. Então, a partir daí, toda vez que essa pessoa precisar de um medicamento, ela lembra daquela pessoa. Ah, não, vou lá no Abraão, porque lá eles têm uns medicamentos e lá ele consegue ajudar em tudo que eu estou sentindo. Se um familiar dele passa mal e precisa de um medicamento, você também consegue colocar outros medicamentos para aquela pessoa que está sentindo. Então você começa a ser autoridade para ele naquele círculo onde que ele está. E isso é muito importante. Então, toda vez que a gente está falando do que o que você precisa vender, né? Você basicamente está falando de produtos que resolvem as dores do seu cliente e também que geram lucro para você. Para você, para a empresa, porque automaticamente se você está gerando lucro para você, você também está gerando lucro para a empresa. Então todo mundo cresce junto, sacou? E o mais importante, a gente tem vários produtos comissionados, né? Produtos equivalentes, genéricos e suplementos. Aqui a gente pode até colocar uma coisa junto aqui, ó, suplementos, que você consegue atingir uma maior lucratividade. E suplementos entra, claro, aquelas vitaminas que hoje talvez seja um dos principais produtos dentro da farmácia que você consegue atingir uma maior lucratividade. Existem farmácias aí que pagam por vitaminas vendidas, tem farmácias que mostram poder, tem farmácias que inclusive têm um poder muito grande que eles conseguem ter hoje até o rótulo com a própria marca deles. O poder que eu digo no sentido de pensar sobre isso, porque hoje em dia qualquer um pode ter a marca dessas vitaminas. Então é muito importante, porque em cada atendimento você coloca, que aí o atendimento passa por aqui, ó. Em cada atendimento que você faz, você começa a vender um suplemento, uma vitamina para aquela pessoa. E aqui nessa parte da venda, a gente tem uma coisa que chama de pós-venda, que é basicamente, um exemplo, tá? É basicamente você ligar no outro dia para o seu cliente, mandar um WhatsApp para o seu cliente, uma mensagem para o seu cliente, mostrando se aquela indicação que você fez resolveu as dores dele. Porque aí ele vai falar, cara, que legal esse atendimento. O cara me vendeu o produto e agora ele me ligou para saber se eu melhorei, se o meu filho melhorou, se a minha esposa melhorou, se a minha mãe melhorou. Então, para todo esse tipo aqui é importante. E nesse pós-venda, depois que você mostra o benefício dos medicamentos que você mostrou para ele, para saber se resolveu ou não, você consegue ainda continuar vendendo para essa mesma pessoa, porque você tem um contato dessa pessoa. Então, quando você tem uma campanha dentro da sua empresa, você começa a mostrar promoções para ela. Ela começa a te ter como autoridade, porque se preocupa, passando só para saber se você está precisando de alguma coisa. Eu te atendi naquele dia, deu certo o medicamento. Então, é um
um relacionamento que você mantém mesmo que depois que o teu cliente vai embora. E isso faz com que você venda 1, 2, 3, 4, 5 vezes para o mesmo cliente. Com tanta farmácia que a gente tem dentro do mercado hoje em dia, você não precisa, se você não faz isso aqui, não tem por que o cliente voltar dentro da tua empresa. Porque hoje a gente tem farmácias uma do lado da outra. Ou quando não é do lado da outra, o cara pode estar dentro da casa dele e pegar o WhatsApp ou ligar para uma farmácia que esse medicamento vai chegar lá em 5, 10 minutinhos lá, porque é muito perto da casa, a gente tem muita farmácia no mercado. Tá? Então, o que é basicamente que você tem que vender? Produtos que te geram maior autoridade, maior receita, através de vários atendimentos perfeitos, várias técnicas de atendimentos que vai fazer o seu atendimento ser cada vez mais perfeito, produtos lucrativos que você vai colocar a todo momento, e isso passa também pelas nossas indicações, tá? As indicações, elas transformam o mercado, tá? Se você conhece sobre indicações, o que é indicação, Abraão? O meu cliente chegou com infecção de garganta. Como é que eu vou ajudar o meu cliente com aqueles produtos antes que ele vá no médico? O meu filho está com tosse, você tem um xarope para isso? Qual tipo de tosse que ele está apresentando? Quantos dias? Tem dor, tem febre? E novamente, para cada dor que o teu cliente mostra, você consegue colocar um produto. Inclusive, eu quero deixar uma informação muito importante para você. Você que quer trabalhar em farmácia e não sabe como fazer, ou se você já trabalha, mas não consegue atingir uma autoridade, uma lucratividade, eu vou deixar o link aqui do método Proclerc, que ele é um passo a passo para você fazer indicações que te dão resultado, lucratividade demais, que você começa a ser autoridade de um jeito muito fácil, uma linguagem muito tranquila, e tudo isso sem sair de casa, tá? No aparelho de telefone celular ou no computador. Vou deixar aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida também, você pode ir no meu Instagram me chamar lá no direct que eu vou te ajudar, beleza? E pessoal, para fechar aqui, uma coisa que eu acabei de receber no meu Instagram eu consigo fazer o que eu preciso vender medicamentos equivalentes genéricos com medicamentos controlados? E a resposta é sim. Porque hoje em dia você também tem essa questão aqui da intercambiabilidade em medicamentos controlados. Portanto, quando vem um medicamento referência numa receita aqui, você consegue fazer a substituição, principalmente pelo medicamento genérico, que basicamente é os que a gente tem na base de controlados lá. Inclusive, mais um recadinho. Se você quer aprender sobre algum medicamento controlado, coloca aqui nos comentários que eu vou estar fazendo vídeos diretamente para vocês e exclusivos lá, tá bom? Então, gente, dá para você fazer basicamente em todos os atendimentos dentro da sua farmácia, desde que você conheça sobre esses medicamentos. O método Proclerc, inclusive, te ajuda nessa situação aqui, de você gerar mais autoridade e com isso maior lucratividade, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal e aperta o joinha para que a gente continue crescendo e que essa informação chegue em mais farmacêuticos para poder ajudar cada vez mais. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!